A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os adolescentes do grupo El Shaddai e todos os que vão estar assistindo a essa aula. Temos a oportunidade de estarmos lecionando a lição número 3 da classe Canaã. A lição é sobre Absalão, um exemplo de rebeldia. E é muito importante que você, adolescente, que tem essa revista em casa, esteja usando dela nesse período que nós estamos passando de quarentena. Estamos em casa, mas não perdemos o privilégio de estar estudando a palavra. Então nós estaremos estudando a palavra, e isso aqui é só um resumo da aula para te ajudar a você meditar nessa lição tão importante para nossas vidas. E eu gostaria também de pedir a você que, se possível, compartilhe a sua lição, tire fotos ou mande em formato PDF para aqueles adolescentes que não têm a revista, para que possa melhorar o aprendizado. Nós estamos reunidos aqui para passar essa lição, que é a lição de número 3. Nosso superintendente, irmão Germano, nos fez contato e pediu para que nós pudéssemos estar resumindo a lição em um vídeo, para que os adolescentes possam ter oportunidade de continuar o seu aprendizado na Escritura Sagrada. A lição número 3 desse segundo trimestre está dentro de um assunto muito importante que nós estamos estudando, que é relacionamento familiar. Relacionamento familiar. Já tivemos a primeira lição, Depois vou até ver a possibilidade de fazermos também um vídeo da lição número 1, que falou sobre Isaac, obediência. A lição número 2 falou sobre Esaú e Jacó, ciúmes. E a lição número 3 vai falar sobre Absalão, rebeldia. E o tema da nossa lição é relacionamento familiar. Aí eu anotei algo importante aqui para a gente analisar antes de iniciarmos mesmo a aula. O que é relacionamento? O que é relacionamento? A gente vai ter o período, a oportunidade, durante 13 lições, de estudar sobre relacionamento cristão. Mas a pergunta é: o que é relacionamento? E eu, de forma resumida, eu coloquei aqui que relacionamento é a capacidade de conviver com seus semelhantes. Ou seja, a capacidade de você viver junto com alguém. E dentro do assunto da nossa revista, não da lição de hoje, da revista, que o relacionamento é familiar, esse relacionamento quer dizer a capacidade de você conviver com a sua família. E a sua família inclui todos aqueles que estão na sua casa, seu pai, seus irmãos, tios, avós. Aqueles que não vivem diretamente com você também estão incluídos no seio da sua família. Então a capacidade de você se relacionar com seu pai, com seus irmãos, com seus tios, com seus avós, isso é relacionamento familiar. O interessante é que, para haver um relacionamento saudável, precisa haver respeito, carinho, atenção, diálogo, admiração. Só que tudo isso, todas essas coisas que precisam existir, precisa estar equilibrada. Precisa ter uma dose exata de respeito, de carinho, de atenção, de diálogo, de admiração, para que exista um relacionamento. E esse tema é importante porque, no período que nós estamos agora, eu creio que boa parte das famílias estão em casa, estão juntas, Pais, filhos, muitas crianças, adolescentes não estão indo para a escola, mas estão em casa, com o maior tempo em casa com seus pais. E essa oportunidade que vocês estão tendo de aprimorar o relacionamento, ou seja, como você convive com seus semelhantes. Como que você trata, qual é o valor do seu diálogo com seus pais, qual a atenção que você dá para o seu filho, para o seu pai, para o seu irmão, qual a forma, qual o respeito, quanto de respeito você tem tratado a sua família, a sua casa. Dentro da lição, se tiver a sua revista, pode abrir aí. O título da nossa lição é Absalão, um exemplo de rebeldia. O versículo-chave nosso é: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria,
1 Samuel capítulo 15, verso 23. A base bíblica da nossa história, da história de Absalão, e é bom que você tire alguns minutos para ler, está no segundo livro de Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 18. Então eu aconselho você, adolescente, a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel, e do capítulo 15 ao capítulo 18 você lê toda a história de Absalão, para você ter um aprendizado melhor e poder entender melhor todo o tema da nossa aula. O que é rebeldia? A rebeldia traz consequências. Esse é o perigo da rebeldia, porque ela traz consequências, e normalmente a morte. Para a gente iniciar essa aula, né, tem um ponto aqui que foi colocado na revista de vocês, diz assim: é normal que o adolescente desperte o gosto pela liberdade de fazer suas escolhas. É normal da fase, é normal da idade, despertar gosto pela liberdade de fazer sua própria escolha, porque até alguns anos antes, o que você ia vestir, o que você ia calçar, como você ia sair, o que você ia comer, era o seu pai e a sua mãe que escolhia para você. Você era uma criança. Só que agora você cresceu um pouquinho, então você é um adolescente, e hoje você quer ter a liberdade de escolher o que você quer comer, o que você quer calçar, o que você quer vestir, aonde você quer ir. Você quer ter esse sentimento de ser livre para escolher isso. Só que o perigo disso é quando esses desejos e essas escolhas que você faz está fora da vontade de Deus. E tomado pela sua liberdade, ou seja, você começa a ter as suas opiniões próprias, suas vontades próprias, e com isso você começa a questionar a autoridade. E a primeira autoridade que normalmente os adolescentes questionam é seus pais. Ou seja, começa a questionar a autoridade de quem está mais próximo a ele. Primeiro começa a questionar a autoridade dos pais, depois dos professores, depois dos amigos, depois do seu pastor, do seu líder, e daqui a pouco está questionando a autoridade de Deus. Você pode, e isso é normal, até discordar, né? Nem tudo que você vai ouvir, nem tudo que você vai ser submetido, você precisa concordar. Você pode até discordar, é um direito que você tem. Você não pode se rebelar, pois a rebeldia provoca tragédias, divisões, inimizades, e o fim de todo rebelde é sempre a morte. A introdução da revista fala bem assim: a rebeldia é um sentimento diabólico. Livro de Isaías, capítulo 14, do verso 12 ao verso 15, conta a origem da rebelião. Lá diz que tu dizias no teu coração. A rebelião, ela começa no coração de Lúcifer, porque ele não respeita a autoridade que está acima dele, e todo rebelde, ele começa achando que quem lidera ele, quem está sobre ele, não é capaz o suficiente. Ele pode ser melhor, ele pode ser maior, ele pode fazer diferente, ele quer ser mais importante do que quem está liderando ele. E aí começa a rebeldia, sempre no coração. Então rebeldia é uma oposição, é uma resistência, é uma teimosia. Você quer estar sempre ao contrário de quem está te liderando. Você quer sempre estar sempre ao contrário de quem tem autoridade sobre a sua vida, que você quer sempre resistir. Ele fala assim, ó, vamos todo para a direita, você quer ir para a esquerda. Ele fala isso aqui, vamos pintar de branco, você quer pintar de preto. E normalmente essa rebeldia é gerada no coração humano, pois todo rebelde ele tem resistência a obedecer uma autoridade. Infelizmente, esse sentimento, que esse é um sentimento e precisamos lutar contra isso, ele está presente também no meio da família. Isso é perigoso, porque quando ele está presente no meio da família, ele tem feito o quê? Ele tem levado muitos filhos a desprezar seu pai, se rebelando contra a autoridade dos pais,
e muitas vezes no objetivo de se apossar daquilo que o seu pai tem. Essa é a história de Absalão. Levou ele o quê? A se rebelar contra o pai, contra a autoridade do pai, querendo se apossar daquilo que era do pai. E o mais triste de tudo é que muito provavelmente, um dia isso que o pai tinha seria dele, sem ele precisar tentar usurpar daquilo que era do pai. Seria dele de direito. Só que o rebelde, ele não consegue esperar o momento, ele quer tomar as coisas à força e precisa ser agora. A história de Absalão, registrada na Bíblia há mais de 3.000 anos atrás, continua a se repetir em nossos dias, em manchete de jornal e de TV, sempre mostrando o trágico fim de um rebelde, a morte. Ponto 1 diz o seguinte: Absalão se rebela. E nesse ponto aqui, tem algumas coisas muito importantes que você precisa acompanhar na sua lição. Abra sua Bíblia aí para poder acompanhar junto. Tem algumas referências que eu vou passar aqui. Para quem não tem a revista, eu vou passar as referências para você anotar aí. Pega uma folha de papel, uma caneta, um lápis, vá anotando as referências. E depois dessa videoaula você vai conferindo aquilo que você está ouvindo aqui. Quem era Absalão? Absalão era filho de Davi e Maaca. Ele era o terceiro filho de Davi. Ele seria o terceiro na linhagem do trono. Ele se destacava, tem algo que destaca muito Absalão dos outros filhos de Davi. E o que era? A aparência física. A aparência física era um destaque nele. A Bíblia diz que da planta dos pés até o cabelo, não tinha ninguém em Israel com aparência física, ou seja, tão belo quanto ele, que ele se destacava pela aparência física. O significado do seu nome quer dizer pai da paz. Só que tem um porém aqui. A rebeldia deformou a sua aparência. E ao invés de trazer ou promover paz, ele promove guerra e rebelião. Davi tinha muitos filhos, de esposas diferentes. Eles eram meio-irmãos. E é possível que a revolta de Absalão tenha ocorrido após o incesto de Amon e Tamar. Está registrado isso no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Se você não conhece a história, anota aí 2 Samuel 13 ao 14 e depois você dá uma lida lá. A Bíblia vai nos contar que Amon, o filho Aminon, Aminon, o filho primogênito de Davi, ele se apaixona pela sua meia-irmã Tamar, E resumindo a história, um dia Tamar vai na casa dele, ele arruma uma desculpa para isso, e ele força Tamar e violenta ela, podemos assim dizer, e tem um incesto com a sua meia-irmã. Após isso, ele a rejeita, que era só uma paixão, algo do momento, e Absalão, que era irmão de Tamar, tanto por pai quanto por parte de mãe, ele se revolta porque o seu pai Davi não toma nenhuma atitude em relação a esse acontecimento. E ele se revolta contra Tamar, contra Aminon, na verdade, pelo fato ocorrido, e ele planeja e executa o assassinato do seu irmão. Isso também está registrado lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículo 28. É bom que você leia também toda a história. Ele mata Aminon. E após matar Aminon, ele foge. Ele foge de Jerusalém após matar o seu meio-irmão. Absalão, nesse episódio, faz justiça com as próprias mãos. Foge. E quando volta, ele foge de Jerusalém, fica alguns anos fora, e quando ele volta, ele se rebela contra o governo do seu próprio pai. Tudo isso, talvez, gerado pela ausência de regras de convivência. Pais e filhos estavam distantes, ou seja, havia uma distância entre Davi
e seus filhos. Havia uma falta de regra de relacionamento, e nós colocamos aqui que para existir relacionamento precisa haver carinho, precisa haver diálogo, precisa haver atenção, e isso em doses equilibradas, e isso tem que ser de ambas as partes, entre irmão com irmão, entre pai com filho, entre filho com pai. Para haver esse relacionamento precisa haver convivência, ou seja, precisam viver juntos. E para viver junto, nós precisamos de regras, né? Para viver juntos, para vivermos em comunidade, precisamos de regras. Existe regra em todo lugar. Você pode notar que na sua casa existem regras. Os seus pais colocaram algumas regras para você conviver em harmonia com ele e com seus irmãos. Existe regra no seu lar. Se você sai da sua casa e for para a escola, na sua escola também existem regras. O diretor da sua escola, a pessoa responsável, colocou algumas regras lá para que haja uma convivência entre os alunos, que haja harmonia nessa convivência entre os alunos. Se você for para o seu trabalho, se você já trabalha, existem regras no seu trabalho. Por quê? Porque o empregador, o patrão, quem é responsável por aquele setor onde você trabalha, colocou algumas regras lá para que haja uma harmonia entre as pessoas que trabalham naquele lugar. Se você for na sua igreja, também existem regras. E por que o pastor, a liderança, colocou essas regras lá? Para que haja uma harmonia. Porque em todo local onde há um ser humano, precisa haver relacionamento. E para existir um bom relacionamento, precisa haver regras. E essa aqui é uma dica que fica para você, adolescente, que tem dificuldade de obedecer às regras dos seus pais, né? Na verdade, essas regras, os seus pais colocou lá, o seu diretor de escola colocou lá, o empresário da empresa onde você trabalha colocou lá, o pastor da sua igreja colocou lá. A intenção não foi para te punir. A intenção de todas essas regras é melhorar o convívio, é facilitar a convivência, ou seja, o relacionamento entre vocês e seu irmão, no caso da sua casa, entre você e outro aluno, no caso da sua escola, entre você e seu companheiro, no caso do trabalho, e entre você e os membros da sua igreja, no caso da sua igreja. E você precisa obedecer essas regras, porque isso promove um bom relacionamento. Ponto 2 vai falar sobre o perverso plano de Absalão. Nós vimos que após assassinar o seu meio-irmão Aminon, Absalão foge e ele fica um tempo fora. Você pode ler isso lá na referência que eu passei para ler no livro de 2 Samuel, do 15 até o capítulo 18. Quando ele volta para Jerusalém, ele se reconcilia com o pai, apesar de não estar mais vivendo com o pai, mas ele se reconcilia com o pai, e ele traça um plano. E esse plano que ele traça, a nosso ponto 2 vai colocar que é um plano perverso. Por quê? O que Absalão faz? Ele se empenha em mostrar para o povo que ele podia ser melhor do que o pai dele era. No caso, ele coloca um plano em ação. E qual era o plano dele? Roubar o trono do seu pai, se rebelar contra o seu pai, lhe tomando o trono. Esse era o plano dele. Só que para se utilizar desse plano, para esse plano pudesse funcionar, ele coloca em prática algumas artimanhas que está nesse ponto 2 aí, que você pode observar no livro de 2 Samuel, capítulo 15. O que ele faz? As pessoas precisavam se dirigir de certo em certo tempo até Jerusalém para tomar conselhos ou pedir justiça para o rei, e nessa ocasião o rei era Davi. E de tempos em tempos algumas pessoas se dirigiam para lá, o rei abria essa oportunidade as pessoas se chegarem a ele para pedir conselho, pedir justiça ou comunicar algum fato, e o rei julgava aqueles fatos de acordo com aquilo que ele entendia ser melhor para o povo. O que Absalão começou a fazer?
ele começou a montar, ou ele teve a ideia de montar um stand, vamos botar assim para o adolescente entender, e julgava o povo no caminho. Antes que o povo chegasse até o rei, ele parava o povo no caminho para julgar o povo. E isso era uma artimanha dele para tentar conquistar o povo para ele. Ele parava o povo no caminho e começava a julgar as questões do povo. Só que ele não era rei, ele não podia, vamos botar assim, ele não podia pôr em prática aquilo que ele estava prometendo. Mas ele prometia um monte de coisa, ele bajulava o povo, a Bíblia fala que ele chegava até beijar o povo. E com isso, com esses atos de bondade, com essa bajulação que ele estava fazendo, ele começou a conquistar parte do povo para si. E interessante é que isso era uma conspiração que estava acontecendo no caminho para Jerusalém, do lado de fora da cidade. E isso ele fez por alguns anos, né? A Bíblia fala que ele fez isso por alguns anos. E ele conspirava contra o rei, o seu próprio pai, à porta da cidade, se fingindo de juiz e prometendo trazer justiça. Com esse plano maligno, ele conseguiu induzir pessoas ingênuas e simples a se levantar contra o rei. E aqui eu abro um outro parênteses para a gente entender algo importante sobre rebeldia, né? Todo rebelde, quando ele quer se rebelar, ele nunca vai sozinho. Você pode pegar a Bíblia Sagrada e procurar alguns exemplos de rebelião. Começa lá com Lúcifer, né? Ele foi se rebelar e não foi sozinho. Ele conseguiu levar a terça parte dos anjos com ele. Você vê outra rebelião na Bíblia, a rebelião de Coré, Datã e Abirão, eles não foram sozinhos. Eles levaram algumas pessoas com ele, bastante gente levaram com ele. Então todo rebelde, ele nunca vai sozinho orquestrar uma rebelião. Ele planeja sozinho, só que ele precisa de alguém que dê suporte à ideia dele. E aqui está o perigo, porque a Bíblia fala aqui que Absalão conseguiu induzir as pessoas ingênuas e as simples. Os ingênuos e os simples conseguiram ser levados pela conversa de Absalão. E aqui que está o perigo, irmãos, porque adolescentes, principalmente, não podemos ser ingênuos, né? Nós precisamos ouvir a palavra, aprender a palavra e praticar a palavra para que a gente não venha ser enganado por palavras bonitas de alguém que se coloca no caminho antes que a gente chegue na presença do rei. Alguém se coloca no caminho e começa a te bajular, a te beijar e te prometer um monte de coisas com palavras bonitas. Eu creio que naquela ocasião as pessoas mais prudentes não paravam ali para ouvir, passavam o caminho e iam embora. Só que os ingênuos sempre param. E aqui está um perigo, né? O livro de Provérbios nos adverte contra isso. Os ingênuos sempre paravam. E esses ingênuos que paravam, ouviam as palavras de Absalão, eram convencidas por ele e começaram a se levantar contra o rei. Irmãos, adolescentes, e essa revolta, essa rebelião que eles fizeram contra o rei, a Bíblia vai nos contar que após alguns anos induzindo essas pessoas, Absalão se revolta e ele, vamos colocar assim, que ele invade Jerusalém com um grupo de soldados com a intenção de tomar o trono de Davi e, por certo, matar seu pai. A Bíblia vai nos contar que Davi, para evitar uma guerra, uma luta dentro dos muros de Jerusalém, ele foge do seu próprio filho para evitar uma guerra e talvez evitar um banho mau de sangue e sua própria morte. Ele foge. E Absalão toma conta da cidade, senta-se na cadeira, toma a coroa, assume a posição de rei, só que ele não achou que aquilo era suficiente. Para ele aquilo não foi suficiente, né? De usurpar o trono do seu pai, ele quis mais, ele quis matar o seu pai.
Então a Bíblia vai nos contar que ele monta um exército e vai atrás do seu pai com a finalidade de tirar a vida do pai. E é o ponto 3 da nossa lição, o trágico fim de Absalão. E essa atitude dele traz a morte para ele. O texto vai nos contar que eu anotei aqui, o trágico fim de Absalão, ponto 3. Nenhum pai, ponto 3 da nossa lição, nenhum pai quer ver o mal do filho. Nenhum pai quer isso. Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus falando, se vocês, homens, pais, sendo mal, sabei dar boas coisas aos seus filhos, então os pais, os homens, mesmo sendo mal, todo pai quer dar uma coisa boa para o filho. Então, eu anotei 2 advertências aqui dentro do ponto 3. Uma para os pais, que eu sei que alguns pais de adolescente vão estar assistindo essa aula junto com o seu filho, isso é interessante, isso é importante que você fizesse. E a outra para os filhos. A primeira advertência aqui, baseada no ponto 3, que essa lição, essa aula é só um resumo, primeiro aos pais. A primeira advertência aos pais. Davi sempre sonhou com o melhor para os seus filhos. É o que todo pai sonha. Sempre dá o melhor que ele pode para os seus filhos. Todo pai sonha com isso. Tanto para Tamar, quanto para Aminon, tanto para Absalão. Ele sempre sonhou em dar o melhor para os seus filhos. Ele tinha outros filhos, mas estão relatando só esses 3 que estão incluídos na nossa história. Davi sempre sonhou em dar o melhor para os seus filhos. Mas Davi não estava presente para declarar isso para eles. E essa é a advertência que eu trago aos pais. Você sempre quer dar o melhor para os seus filhos. E luta por isso, trabalha por isso, peleja por isso. Só que você precisa estar presente na vida dos seus filhos para dizer para eles que você quer dar o melhor para eles. Não buscar dar o melhor para eles sem ser presente. Você precisa dar o melhor para eles ou buscar o melhor para eles estando presente na vida deles. E para isso você precisa falar isso com eles, porque relacionamento tem que ter diálogo. Pais precisam dialogar com seus filhos, principalmente nessa fase de adolescência. Você precisa sentar com seu filho e dialogar com ele. Então, um conselho meu para você, pai, aproveite essa lição. Ouça ela junto com seu filho. Estude ela junto com seu filho. Medite nela junto com seu filho. Davi pensou que colocar seus filhos na mão de Deus era o suficiente. É o que muito pai tem pensado. Vou colocar meus filhos na mão de Deus, vou orar por ele, vou entregar eles a Deus, isso vai ser suficiente. Só que não é. A advertência bíblica para todo pai é: ensina o seu filho o caminho que deve andar. O que você precisa fazer não é colocar na mão de Deus nem levar para a igreja. O que você precisa fazer é instruir seu filho no caminho que deve andar. E para você fazer isso, você precisa se relacionar com seu filho. Precisa haver relacionamento entre pais e filhos adolescentes para você conseguir instruir a ele no caminho que deve andar. A segunda advertência aqui vai para os filhos. A segunda advertência é para os filhos. Absalão, filho de Davi, tinha todos os bens materiais que ele precisava, mas ele não tinha um pai que se relacionasse com ele. Mas isso não era desculpa para ele quebrar o 4º mandamento. Então você, filho que está ouvindo isso, talvez você tenha um pai que não se relacione bem com você, mas isso não é uma desculpa para você quebrar o 4º mandamento. Êxodo capítulo 20, verso 12, o 4º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejas feliz e tenha uma longa vida. É um mandamento que foi deixado por nosso Deus. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe para que você seja feliz. Talvez parte dessa infelicidade, dessa ira que você está passando, seja a falta de você honrar os seus pais. A Bíblia diz que você, para ser feliz, você precisa honrar eles. E além da felicidade que isso vai te trazer, você vai ter uma vida longa. E Absalão quebrou esse mandamento de honrar o pai e a mãe.
E ele conhecia a palavra, ele conhecia os mandamentos, era filho de um rei, conhecia as leis que tinham sido deixadas por Deus através de Moisés, ele sabia disso. E mesmo assim ele quebra o quarto mandamento ao desonrar o seu pai, a se rebelar contra o seu pai. E quando ele faz isso, ele traz consequências sobre si, que o mandamento diz que você honrar, você vai ter vida longa. Então, se você desonrar, nós entendemos que a sua vida vai ser curta. E foi o que aconteceu com Absalão. Ele morre jovem. E normalmente a morte de todo rebelde é trágica. A morte de todo rebelde é trágica. E Absalão morre jovem. E de uma forma bem trágica. Ele morre como um bandido. E como bandido, ele é sepultado. A história conta que, após se rebelar contra seu pai e obrigar o seu pai a fugir de Jerusalém, ele, não satisfeito, ele monta um exército, comecei a falar isso no tópico anterior, e vai atrás do seu pai com a intenção de matar o seu próprio pai. Só que, como eu mostrei no tópico anterior também, que os ingênuos e os simples foram atrás de Absalão. Só que o povo, aquela parte que tinha mais conhecimento e sabedoria, ficaram com Davi. O que acontece? Absalão monta um exército e vai atrás do seu pai. Só que ele estava com os ingênuos. Quem acompanha o rebelde é sempre os ingênuos e os simples. Quem fica com a autoridade é sempre os sábios, os mais entendidos. Davi foge, se reestrutura em outro local, e Absalão, junto com os ingênuos e com os simples, vai atrás dele com a intenção de matar o seu próprio pai. Aquelas pessoas que ficaram com Davi eram os mais experientes, eram os mais sábios. E quando Absalão monta um exército e vai atrás deles, eles planejam um ataque contra os homens de Davi. E os homens de Davi fazem o quê? Se colocam no bosque de Efraim para que a guerra acontecesse lá. Eles tomam essa estratégia. Isso é estratégia de quem é inteligente, quem tem experiência, quem é mais sábio. Então aquele grupo de pessoas, aquele exército que acompanhava Absalão, constituído de ingênuos, de simples, que foram atrás de um rebelde, entram naquele bosque de Efraim para lutar contra o exército de Davi. E durante a peleja, durante aquela luta, a Bíblia conta que Absalão, sendo acuado, montado no seu mulo, no seu jumento, ele foge correndo. E eu creio que aquele bosque tinha muitas árvores, o acesso era difícil, o caminho era difícil, não era uma planície, era um bosque, o negócio lá era difícil. E na fuga, ele fugindo dos homens de Davi, entendo pela história que desviava-se das árvores, que as árvores têm muitos galhos, os galhos fazem aquela forquilha, só você olhar as árvores no seu quintal, se você tem árvore no quintal, os galhos fazem aquela forquilha, esse formato aqui do galho, e Absalão fugindo, correndo. E se você está sendo perseguido, de vez em quando você tem que olhar para trás para saber que distância está seu inimigo. Você tem que olhar para frente, está em velocidade correndo, olha para trás para ver que distância está do inimigo. Numa dessa situação, eu creio assim, que ele olha para trás para ver onde está o inimigo, ele não consegue se desviar de um galho de árvore. Eu creio que o galho pega provavelmente no pescoço dele, o jumento passa direto por debaixo dele e ele fica pendurado. Os homens de Davi encontram ele assim, pendurado num galho de árvore no meio do bosque. E apesar daqueles homens terem ordem para não matar Absalão, porque era filho do rei, o general de Davi chega, pega uma lança e traspassa o coração de Davi, o coração de Absalão, e ele morre ali pendurado naquela árvore com a lança traspassada do seu coração. Ele é tirado daquela árvore, jogado numa cova comum e coberto de pedras, que era o tipo de sepultamento destinado aos criminosos da época. Ele pagou com a vida o preço de sua rebelião. Só que, como eu falei, que todo rebelde consegue levar um grupo após ele, naquele dia morreram com ele 20.000 homens. Morrem com ele naquele dia, porque são os ingênuos que estão seguindo os rebeldes. Então,
Eu espero que você tenha entendido um pouco dessa lição de hoje. E a conclusão que eu fiz, eu gostaria que você estivesse atento a essa conclusão. A palavra dessa conclusão é submissão. Atualmente, ou seja, no momento que nós estamos vivendo, no ano que nós estamos vivendo, muito se fala sobre liberdade. Muito se fala sobre liberdade. É um tema muito discutido, falado por adolescentes, jovens, na televisão, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Muitos falam sobre liberdade. Mas a liberdade, no ponto de vista desse grupo de jovens e adolescentes, o que é liberdade para eles? Liberdade é onde tudo é permitido. E essa ideologia vai além de desgastar princípios básicos da vida em uma sociedade. Vai além disso. Ela passa por cima de vários valores bíblicos instituídos. Ou seja, essa ideia de liberdade da juventude de hoje, onde tudo é permitido, além de ela ultrapassar princípios básicos para uma vida em sociedade, ela também passa por cima de valores bíblicos instituídos por Deus. Então, o meu alerta para você, adolescente cristão, que muitas vezes está indo atrás de conversas, de grupos ou de pessoas que se rebelam contra tudo, né? Contra pai, contra mãe, contra professor, contra pastor, contra tudo e contra todos. E às vezes frequenta o mesmo meio que você frequenta, e às vezes frequenta a mesma igreja que você frequenta, mas é um rebelde. E essa rebeldia dele contra tudo e contra todos também é contra os princípios básicos cristãos colocados por nós, colocado para nós por Deus na Bíblia Sagrada. Então tome cuidado quando você vai atrás dessas ideologias, dessas ideias. Você não está indo só contra seu pai, a sua mãe, ou seu professor, seu pastor. Você está indo contra Deus, que instituiu alguns princípios bíblicos para nós vivermos. E essa rebeldia, ligada à falsa ideia de liberdade, desconsidera princípios, desconsidera ordens, desconsidera regras e até mesmo desconsidera as Escrituras Sagradas. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te fazer entender que você, adolescente cristão, né? Você é obediente, você segue regras, você segue princípios, você se relaciona com os seus pais, com a sua igreja, com seus amigos, com seus irmãos, você tem relacionamento com eles. Você foi criado para ser obediente. Os seus pais estão te instruindo para ser um adolescente obediente, né? Um jovem obediente, um adulto obediente. Então, o meu conselho para você nessa lição de hoje, né? Que você possa entender que Deus não se agrada de rebelde nenhum. Nós temos exemplo do começo ao fim da Bíblia que todo rebelde, o fim de todo rebelde foi a morte. Às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho essa resistência, essa coisa de rebeldia comigo. Mas às vezes você está seguindo. Ou às vezes você está dando ouvidos a alguns rebeldes que estão tentando tirar os princípios que os seus pais, que a sua igreja, que o seu pastor, que a Bíblia, que Deus deixou para você. Então, essa lição número 3, que fala sobre um exemplo de rebeldia, que você possa estudar essa história, aprender essa história, mas não fazer nada daquilo que Absalão fez. Eu espero que você tenha entendido um pouco dessa lição. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, adolescente, e a vida de você que está ouvindo essa aula. Que Deus te abençoe e que você possa entender, né, que Deus te criou para ser obediente. Deus nos criou para obedecer. E toda rebelião é uma desobediência contra alguma ordem que foi nos dada. E no fim,
por trás de toda a ordem que nos foi dada, tem uma autoridade. E a Bíblia vai falar que toda a autoridade foi constituída por Deus, inclusive os seus pais. Obedeçam a eles, em nome de Jesus. Amém.